Alô, alô, meu oitavo ano, Márcio Macedo, sou professor de matemática. Hoje nós vamos falar do capítulo 11 do livro de vocês, que é dividido em 3 partes, tá? Equações, inequações e sistema de equações. Então hoje, especificamente, nós vamos trabalhar com a parte de equações, tá ok? Então vamos lá. De acordo com o livro da gente, toda equação é uma sentença matemática aberta que expressa uma igualdade. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é o seguinte: a equação ela tem que ter o sinal de igual. E para ser uma sentença matemática, ela tem que obedecer algumas dicas. Por exemplo, eu tenho algo possa variar o seu valor, algo que seja desconhecido. Isso é uma sentença matemática. Eu não posso colocar assim, por exemplo, 3 mais 6 igual a 9. Isso é uma sentença matemática, porém fechada. Agora, se eu coloco x mais 3 igual a 9, é uma sentença matemática aberta, já que o x é um valor incógnito, não conhecido teoricamente, mas possível de ser calculado. Isso é o que nós chamaremos de equação. Então, equação, o próprio nome equação, tem a ver com igualdade, tá ok? E os valores desconhecidos serão chamados de incógnitas. O conjunto universo de uma equação, o universo é de onde vão partir as soluções possíveis, e não as soluções, e sim os números que poderão solucionar essa equação. Então, o conjunto universo da equação serão aqueles valores que podem solucionar uma equação. Nesse exemplo que está aqui do livro de vocês, está lá 2x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1, mais 4 sobre x igual a 21 dividido por x mais 1, nós temos algumas restrições de denominador que a gente já viu anteriormente. Nós sabemos que um denominador nunca pode ser zero. Então, zero, se eu coloco lá 4 dividido por zero, é impossível. Logo, do conjunto de onde partem as soluções, o zero jamais será possível, certo? Mas também, se eu pego lá igual a 21 dividido por x mais 1, se eu colocar o x valendo como menos 1 mais 1 dá zero. Também transforma esse cara em zero. Então, além do zero, o menos 1 não pode ser, porque o menos 1 mais 1 também dá zero. E da mesma forma, se o x for 1, lá do 2x menos 1, 2x mais 1 dividido por x ao quadrado menos 1, se o x for 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1 é zero. Então, transforma o meu denominador em zero. Logo, neste caso, o x igual a 1, o x igual a menos 1 e o x igual a zero transformam o meu denominador em zero. Logo, eles não podem fazer parte do conjunto que sai a solução. Então, o conjunto universo é de onde sai a solução. E o conjunto solução, como o próprio nome diz, é aquele conjunto das respostas da solução, que pode ser 1, 2, 3, 4, 5, não importa, tá ok? Por exemplo, numa equação de primeiro grau, como o próprio nome diz, primeiro grau, o conjunto máximo de soluções é 1. Numa equação de segundo grau, que vocês vão ver mais à frente, aí serão 2, tá? Então, o conjunto solução é onde estarão as soluções. E onde estarão as soluções? São aqueles números que vão resolver o problema. Lembra que eu coloquei lá que 6 mais 3 igual a 9? Aí substituí o 6 por x. X mais 3 igual a 9? Qual é o número que vai solucionar essa equação? É o 6, porque se o x for substituído por 6, 6 mais 3 dá 9. Da mesma forma que eu tenho ali, 2x mais 3 igual a 8. Qual é o número que soluciona esse cara aqui? X igual a 5 meios. Por quê? Do 5 meios vezes 2 dará 5. 5 mais 3 é 8. Então, a resposta possível, aquele cara que soluciona a minha equação, é 5 meios. Por isso, o conjunto solução é aquele valor ou valores que solucionam uma equação. Muita atenção no meu conjunto universo ou no meu conjunto de soluções. Porque se eu falo para você que o meu conjunto universo, ou seja, de onde parte a solução, são os números reais, por exemplo, eu não posso ter fração como solução, já que fração
Se fração soluciona meu problema e eu não tenho fração no meu conjunto universo, ou seja, de onde parte a solução, neste caso, a solução é vazia. Equações equivalentes são aquelas equações que têm a mesma solução, ok? Elas só estão de formas diferentes apresentadas. Mas, por exemplo, eu tenho lá x mais 3 igual a 4. X mais 3 igual a 4. Mas eu pego o dobro dela, 2x mais 6 igual a 8. A resposta é a mesma, já que x mais 3 igual a 4. Então, ó, 1 mais 3 igual a 4. Agora, 2x mais 4 igual a 8. Vamos lá. Certo? 2x mais 6 igual a 8. Então, 2 vezes 1, 2. Então, 2 mais 6 igual a 8. Então, o x não deixou de ser 1. Então, se a solução, se a variável é a mesma resposta, não importando a equação, então eu estou falando de equações equivalentes. Tá ok? Então, ó, lá no exercício de vocês, agora é com você, tem lá, associe cada equação com seu conjunto universo adequado. Então tem lá, x mais 5 menos 3x igual a 9, uma equação de primeiro grau. Então esse cara será o conjunto A universo igual a real, a última opção. Agora na letra B, veja que eu tenho um denominador x. Então o x não pode ser zero. E o único cara que exclui o zero do outro lado é a primeira opção, u igual a r menos o valor zero. Na opção C, eu tenho x menos 1 e x mais 1 no denominador. Então, o x igual a 1 transforma em 0. O x igual a menos 1 também transforma em 0. Então, é a terceira opção. U igual a reais menos 1 e 1, já que transforma o meu denominador em 0. E por último, a última solução, que seria o real menos 3 e mais 3, que também irão transformar o meu denominador em 0. Ok? Não posso ter meu denominador em 0. Equação do primeiro grau como incógnita, conforme eu ia falando, eu tenho uma incógnita, um valor desconhecido, o grau é 1 e eu só posso ter no máximo uma solução. Eu posso ter nenhuma solução ou uma solução, tá? Então, primeiro grau, no máximo uma solução. E ele é calculado pela forma menos b sobre a. A máximo, mas quem é b e quem é a? Olhe na segunda linha, ó, uma equação pode ser reduzida à forma ax mais b. A é o valor que acompanha o x, b é o termo independente. Então, se eu tenho 2x mais 3, quem é o a? O a é 2, já que é o 2x, então o a que acompanha o x, então a vale 2. Mais 3, então B vale 3, entendeu? Então A é o cara que acompanha o X, B é o termo independente. E a solução da equação será calculada por menos B dividido por A. Basta fazer esse cara. A equação fracionária é aquela equação que vai ter uma fração embaixo. Então esse tipo é aquela que nós falamos anteriormente, que eu tenho que excluir alguns elementos do meu conjunto universo, ou seja, de onde parte a solução. Tá? É o que a gente já falou anteriormente. Então eu tenho lá na primeira 1 dividido por x mais 2x, ou seja, se eu tenho dividido por x, significa que não pode ser zero. Então, do meu conjunto universo, serão todos os valores possíveis menos o zero. E na segunda opção, eu tenho lá x menos 1, x menos 4. Então, x não pode ser 1, já que transforma em zero, e x também não pode ser 4, já que transforma em zero. Isso é uma equação fracionária. Como é que eu resolvo isso? Bom, eu tenho lá 8 dividido por x menos 4 dividido por 3x igual a 5. Como é que eu falo isso? O x não pode ser zero, é a primeira coisa, já que o zero, né, o x igual a zero, transforma esse cara num denominador igual a zero e eu não posso ter denominador igual a zero. Segundo passo é calcular o MMC, reduzir a termos semelhantes o denominador. Então, como eu tenho x e 3x, e eu já ensinei a vocês, e vocês já aprenderam lá na sexta série também, e na sétima série, que denominadores, quando são múltiplos, o valor será o maior. Então, se eu tenho x e 3x, e obviamente 3x é múltiplo de x, meu denominador, então, meu MMC será o maior dele, que será 3x. Então, basta fazer lá, ó, 8 vezes dividido por 3x igual a 5 dividido por 3x. Faço aquele todo problema, jogo para cima, jogo para baixo, que nem o MMC normal. Da mesma forma, cancelo os denominadores. Aí eu vou ficar lá com 24 menos 4 igual a 15x. 24 menos 4 dá 20. 20 igual a 15x. Então, 20 dividido por 15 será igual a 4 terços.
4/3 pertence ao real, é diferente de zero, então é possível como solução, tá? Agora com você da página seguinte eu tenho lá o x menos 1 dividido por 4x ao quadrado menos 3 dividido por 2x igual a 6x. Então eu tenho que calcular quem? Meu MMC, desse denominador. Aí eu tenho uma pequena dica para vocês. Eu calculo dos números e depois calculo das variáveis. 4, 2 e 6, eu vou calcular lá 4, 2 e 6, fatoro o 4, o 2 e o 6. Vejo que entre eles o MMC será o 12. Aí eu pego o x ao quadrado, x e x. Então o maior deles é o x ao quadrado. Então meu MMC vai ficar 12x ao quadrado. Aí pego 12x ao quadrado dividido por 4x. 12 dividido por 4 dá 3. Então 3 vai para cima. O x ao quadrado cancela. 12x ao quadrado dividido por 2x. Nós já aprendemos isso. 12 dividido por 2 dá 6. X ao quadrado dividido por x dá x. Então esse x vai para cima. Depois eu pego 6, 12x ao quadrado dividido por 6x. Vai dar 12 dividido por 6 dá 2. X ao quadrado dividido por x dá x. Ficando da mesma forma lá em cima, cancelo todos os denominadores, já que são todos iguais a 12x ao quadrado. Fico com 3x menos 3, já que aplico a regra do chuveirinho, e menos 18x igual a 2x. Fazendo o cálculo, tiro que x igual a 3 menos 3, 17 avos. Ok? Na letra B, então eu tenho lá 1 menos x ao quadrado, 1 mais x e 1 menos x. Bom, agora eu tenho que fatorar aquele cara 1 menos x ao quadrado. Nós já aprendemos no livro anterior. Esse cara é 1 menos x, 1 mais x, já que esse cara é um produto notável do tipo a mais b, a menos b. E aí eu vejo que a mais b e a menos b se repetem nos outros denominadores. Logo, quem será o MMC? Será 1 menos x, 1 mais x, já que eles são múltiplos do outro cara. Aí faço o mesmo processo que eu faço anteriormente. Divido pelo denominador, multiplico pelo numerador, faço toda a conta possível, certo? Cancelo todos os denominadores, e aí basta vocês olharem lá que vai ficar 1 mais x menos 1 mais 1 menos x mais 2 mais 2x igual a 0. Faço a conta, tenho que x igual a menos 4. Essa é a minha solução. Legal. Ok? Espero ter podido ajudá-los nessa explicação dessa matéria equações. Vamos ainda nesse capítulo falar sobre inequações e também sobre sistema de equações, tá ok? Fiquem aguardando as próximas e resolvam os exercícios referentes a este primeiro conteúdo deste capítulo. Um abraço.